Eficiência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Viver com saúde é a melhor escolha. E a Unimed Campos tem um jeito de cuidar, focado no bem-estar dos seus colaboradores e família. Planos a partir de R$ 109,53. Você pode contar com a maior rede de assistência médica da região. Recursos próprios com tecnologia de ponta. Além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Agora são 7h57 em Campos. Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também em nossas redes, ao vivo no Facebook, Instagram, você daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV. E também pela Alexa, dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. E pelo aplicativo exclusivo da Rádio Folha FM, você pode acompanhar e interagir com a gente lá no app aí da Folha FM. São 7h51. Estamos ao vivo no oferecimento Proteus, Unimed Campos, Laboratório da Vacina, Rede Mariana de Postos Possíveis e RadMed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Confirmando, chegou a vacina Efuelda, é uma variante da influenza, né? Ela é muito mais potente, ela é muito mais encorpada, eu diria assim, para os idosos. Então, procure aí a vacina Plínio Bacelar, né? Vacina contra a gripe. Chegou aí a Efuelda, é o nome da vacina. Pode chegar lá e pela vacina contra a gripe para idosos. Campos tem 24 graus agora, com sol. Previsão hoje é de predominantemente ensolarado, sem chuva. Algumas nuvens, mas não deve chover no dia de hoje. São 8 horas em Campos, agora faz 24 graus. No programa de hoje, a gente tem o prazer de conversar e receber aqui a docente do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da UF Campos, a professora Elis de Araújo Miranda. Falamos sobre o processo seletivo, daqui a pouco isso vai estar tudo disponível lá tanto nas redes sociais quanto também no Spotify, Deezer, desses aplicativos. E agora, vamos colocar a mão na massa, né, Elis? Vamos entender todo esse processo que a gente fala, tudo que é produzido na UF e que o poder público deve usar e não usa, que a Câmara Municipal deveria visitar mais, deveria dialogar mais, a própria prefeitura, as prefeituras, as câmaras, né, da região. E aí, eu quero te pedir, Elis, para que a gente comece a falar, então, sobre o que é produzido, o que tem de conteúdo bom, importante, nessa pesquisa, extensão e ensino da pós-graduação da UF Campus. Olha, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que todos os anos acontece no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, os congressos de iniciação científica e de pós-graduação, acontecem no mês de junho, e esses congressos eles são organizados por 4 universidades públicas instaladas em Campos, o ENF, UF, IFE e a Rural. E nesses eventos, os estudantes e professores apresentam projetos, apresentam mesas temáticas que vão discutem temas nacionais, internacionais e também regionais e locais. No mês de outubro acontece a mostra de extensão,
Então, para quem quer saber tudo o que acontece nessas universidades, em termos de extensão, procurar também frequentar as feiras de extensão. Isso é um convite que eu faço aos vereadores, aos seus assessores, não só de campus, mas de toda a região, que enviem assessores para fazer um levantamento do que a gente está produzindo aqui. Então, essa é a primeira coisa, esse primeiro espaço que o poder público poderia estar presente, né, de diversas formas. A gente tem, nesses eventos, tem o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do campus, porque existe um edital chamado Edital Mais Ciência, que a Prefeitura de Campos abre todos os anos, onde estudantes e docentes em bolsas têm um recurso, né, para o desenvolvimento da pesquisa. Então, isso já é uma interação importante por parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa que as outras secretarias também se envolvam em projetos institucionais. E precisa também que as câmaras de vereadores saibam e apoiem esses eventos. Os deputados estaduais, deputados federais também, né? Tem recursos, a gente sabe muito bem disso. Dito isso, eu vou te dar alguns exemplos de produção, além de livros, né? A gente, ano passado, lançou esse livro no programa de pós-graduação, Políticas Públicas e Cidadania, Território, Planejamento e Inserção Social, organizado pelas coordenadoras do programa de pós-graduação, professora Vanusa, professora Socorro, e pela funcionária da UF, Fernanda Cândido. E nesse livro a gente vai ter textos referentes às dissertações que foram produzidas por mestrandos, né, que já concluíram os cursos, junto com os seus orientadores. Então, são 6 artigos nesse livro de estudantes de 3 turmas diferentes, né, que se disponibilizaram a escrever e publicar esses trabalhos, que vão desde temas sobre desigualdade socioespacial de envelhecimento, campos, a gestão do patrimônio arquitetônico. Esse aí dá um programa. O acesso de mulheres aos espaços formais de decisão, a relação arte e cidade no contexto do planejamento, a importância do provisionamento de áreas destinadas a praças públicas e a privatização desses espaços, políticas públicas de agricultura familiar. Então, são vários temas desse livro, o primeiro da série, né, o dossiê temático. Nós produzimos no programa de pós-graduação. Esse livro está à venda? Está disponível. Tá, é só entrar em contato com o nosso programa de pós-graduação e pelo e-mail do programa e solicitar. E a gente ainda tem volumes disponíveis. Nós temos alguns outros projetos de impacto, assim, o que eu conheço de dentro do PPGW, né? A rede de agricultura familiar, com uma atuação junto aos feirantes, aos agricultores familiares. É uma rede formada por professores não só da UF e da UENF, Instituto Federal, mas dos agricultores familiares da região. Participam de feiras de agricultura e feiras de arte também, que eles estão presentes, as feiras culturais que esses agricultores estão presentes. Projeto coordenado pela professora Vanusa, pela professora Socorro, do nosso programa, mas com a associação com outros professores de outras instituições. Um projeto com as catadoras de recicláveis de campos, um projeto coordenado pela professora Érica Almeida. São 2 projetos de muito impacto social. Os projetos de extensão junto ao ENF, o Cine Darcy, é fruto de uma articulação, nosso programa de pós-graduação, com projetos de extensão da UENF, né? Então, não é só a área o planejamento, né, envolvimento presente em diferentes contextos da economia, da política, da sociedade, da cultura no município. Os cartões postais de campos que nós produzimos no contexto
também de um projeto de extensão que associa a Universidade Federal Fluminense e a UENF. Então, assim, a gente E tem... os cartões, por favor? Eu vi os cartões, são bonitos. São lindos. A gente tem uma série que chama Pontes, que é um xodozinho. Para Que são sua direita, pontes de ali. campos. Isso aí, obrigado. Para sua direita, Que são pontes de Campos e de São Fidélis. Legal. Quem está vendo e para quem está ouvindo o rádio não consegue, mas para quem está vendo as redes aí, ó. Todos é fruto de projeto de extensão. Também. E que associa... Esses cartões estão à venda? Como é que é esse processo? Não. Esses cartões nós conseguimos produzir 50 unidades de cada jogo, mas eles não estão à venda, eles foram produzidos com recursos de pesquisa, então eles foram doados, foram distribuídos, mas obviamente já esgotaram. E aí é aquilo que eu estou te falando, a gente precisa de recursos para... Um exemplo lá, desculpa te interromper. Eu sou empresário, quero produzir esses cartões. Como é que eu faço? É esse tipo de diálogo que você fala? Exato, a gente produzir os cartões com o selo do patrocinador, né, com o selo de quem está financiando, e ele poder distribuir como brinde, né, nas suas empresas. E também, especialmente em escolas, né? Porque esse material ele é um material produzido pensando em estudantes de escolas públicas de nível fundamental, ensino médio, para conhecer o patrimônio campus, para conhecer o patrimônio cultural, arquitetônico. E isso tudo é produzido pelos estudantes, né? Todo esse material que eu estou te mostrando é fruto de trabalho com a participação de estudantes da rede pública, de estudantes universitários, no curso de formação em fotografia, num curso de formação em patrimônio. Então, a gente estuda a fotografia e, a partir da fotografia, a gente dissemina conhecimentos. Então, e é um projeto articulado com o Laboratório de Ciências Físicas da Universidade Estadual do Norte Fluminense, né, com a professora Priscila Castro, que é parceira nesse projeto. E outros, a Cine Darcy também é uma parceria com ela. O projeto Arduinas, que é um projeto muito bacana, com financiamento FAPERJ que a gente tem, que ensina meninas em idade escolar a experiência da programação informática, né? Elas têm cursos de programação e, ao mesmo tempo que a gente vai produzindo nessas meninas o desejo, né, e de ingressarem cursos de nível superior nas universidades, mostrando que a universidade é para elas. E a gente já vem com esse projeto desde 2022, em escolas em Travessão, Poço Gordo, e agora na João Pessoa, no Sejopa, e José do Patrocínio, e na Escola Benta Pereira nós temos estudantes. E assim, são inúmeros os projetos. Estou falando aqui de um pouquinho daquilo que eu conheço e que a gente faz, mas são inúmeros os projetos, inúmeros. E que com financiamento, eles são realizados, porque eles têm financiamento da FAPERJ, e sem isso a gente não conseguiria realizar, ou CNPq ou CAPES, né? Mas a gente precisa também que as secretarias apoiem essas iniciativas. Você tem aí, por exemplo, alguns exemplos que você citou com as catadoras de lixo, né, com lixo reciclável, essa cooperativa aí das catadoras. Você consegue detalhar esse projeto? Olha, eu não consigo detalhar porque ele é desenvolvido. Eu acho que esse, assim, como você falando agora, o espaço, né, para dar visibilidade a essas ações. Eu acho que a professora Érica Almeida é a pessoa ideal, né, de vir aqui a um programa especial junto com algumas catadoras para explicar melhor o projeto. A longevidade desse projeto, ele já existe, acho que há quase uma década, se não uma década, né, de formação dessas cooperativas, que também é um trabalho de
de organização social e de melhoria de trabalho e de renda, né, para as mulheres especialmente, mas não apenas. Eu acho que é um convite que você pode fazer para... O ideal seria ter um programa, né? Programa Isso. onde Você sabe que eu direcionado para divulgação científica, divulgação de trabalhos de extensão. Você consegue calcular o potencial que tem aí guardado nesses cofres aí da UF, que são produzidos aí por vocês? Você tem ideia, mais ou menos, qual o tamanho do impacto que isso poderia causar na nossa sociedade? Olha, Cláudio, só da gente lembrar quais as instituições que nós temos algum tipo de vínculo, né? Projetos das universidades, eles têm vínculos com hospitais, com creches, com escolas públicas, diversas escolas públicas, né, distribuídas por todo o município, em todos os distritos, projetos com as catadoras, que eu já falei, projetos com os trabalhadores rurais, com os produtores familiares, né, produtores de alimentos da agricultura familiar, com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, com os atingidos pelos projetos do Porto do Açu. Então, são inúmeros os projetos que nós temos que articulam com a sociedade, com instituições e com movimentos sociais, que é o nosso público principal. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, como potencial. E eu estou falando só da UF, de um único curso, que é o que eu conheço, mas nós temos todas as 4 universidades públicas, projetos importantes que estão em desenvolvimento, que estão formando gente para a região, profissionais que são formados com qualificação consolidada, que estão atuando nas diferentes áreas do conhecimento e que, aos poucos, estão voltando também para serem professores, pesquisadores da nossa universidade, que é o que a gente deseja. Eu conversei aqui com o empresário Joilson Barcelos, do Superbom, do Grupo Barcelos, né? E, assim, é muito interessante o exemplo dele, a coisa de academia que a gente vai falar. Cara, ele falou, se reaproveita ou se aproveita hoje com o Grupo Barcelos. Por exemplo, o lixo que não consegue passar mais pela reciclagem, já passou pela reciclagem, né? Já passou pela separação ali, passou pelo processo daquela esteira, aquela coisa toda, separado. Aquele que não tem jeito mesmo, tem que ser descartado, está virando uma fonte de energia, de gás, para o Superbom. Olha que coisa impressionante, que coisa fabulosa, fantástica. Então, você fala em projetos acadêmicos, tudo passa pela academia. Tudo passou pela academia, se não esse exemplo que eu citei, mas são outros que você pode citar como exemplo, né? Tem criação de suíno com os alimentos que sobram do Superbom. Olha que coisa bacana, que coisa impressionante. É uma reutilização. Ele tem projeto também para reutilização de água. Então, assim, tem a academia que a gente tem, precisa dialogar com esse setor, com esses empresários. Ou, na sua opinião, isso é cultura da gente? E, assim, ao longo dos anos, e principalmente depois da UENF, aí vem UF, o próprio IFE, a Universidade Rural, quer dizer, a gente foi ganhando esse potencial ao longo dos anos, mas você acredita que tem algum motivo especial para a gente não dialogar mais com a academia? Isso, quando eu digo a gente, é o quê? O setor público e privado também. Eu acho que a gente sofreu, né, nos últimos anos, ataques muito severos, né, com relação à universidade, com cortes de recursos, inclusive, e com a desqualificação do nosso trabalho, né?
muitas fake news em torno do que acontece na universidade. Então, é preciso que a gente entenda que existe ainda uma cultura no Brasil, não só aqui na região, de uma certa desconfiança sobre o trabalho docente, especialmente do pesquisador das universidades públicas. Então, isso é uma realidade, né? E a gente lembrar que as universidades públicas instaladas em campos, a UENF ela só foi inaugurada aqui em 93. Então, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, que refere a uma pavimentação da cultura científica, da produção de um conhecimento universitário, de conhecimento acadêmico. Ainda a gente precisa ter saber da nossa realidade, né? E a gente ainda tem um gargalo que são as escolas públicas. A gente pega os dados de formação educacional, né, de campos e da região, ainda é muito baixo o número de estudantes que terminam o ensino médio e ingressam em universidades. Pela desconfiança mesmo, né? Pela falta de confiança do que a universidade pode proporcionar em termos de transformação no indivíduo e do seu entorno, da sua comunidade. Então, eu acho que ainda tem um longo caminho para percorrer, se refere a uma pavimentação da cultura científica. Os últimos anos foram tensos, né? E aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? A falta de acesso, o problema, a acessibilidade e a mobilidade, né? A gente tem um município com problemas graves de mobilidade urbana, dificultando a juventude a ter uma mobilidade que lhe permita vivenciar a universidade de forma mais ampla. Quando um município coloca à disposição um único ônibus, um único horário para os estudantes saírem de Quissamã, de Macaé, sei lá de onde, para vir para estudar, mas a prefeitura coloca só um horário ou 2 horários que só permite que aquele estudante venha naquele horário em que ele tem aula, impossibilita esse estudante de completar a sua formação com atividades de pesquisa e atividades de extensão. Então, a gente precisa repensar a mobilidade urbana e a mobilidade regional, para que a gente possa proporcionar, né, para a juventude essa vivência no espaço acadêmico. E a própria universidade ter espaços para a vivência também nos seus ambientes. E as universidades, eu acho que ainda são muito áridas no que se refere aos espaços de convivência. E você ter, assim, aliás, não é privilégio nosso, né? É geral. Transporte público hoje é uma demanda grande de todas as cidades. Eu elenco aqui como um dos maiores problemas que a cidade de Campos tem hoje para ser resolvido. Né? Tem os avanços aí que estão sendo propostos, alguns já aquelas estações, né, para tentar conseguir diminuir essa demanda, diminuir essa deficiência que é o transporte público, mas precisa de fato entrar em ação para poder atender aí essa população. Não sei se é uma coisa fácil de resolver, porque todos os municípios têm esse problema hoje. Mas é um problema que atinge também aí a universidade, né, Elis? Pensava, Maricá resolveu esse problema, né? Maricá tem os ônibus, os vermelhinhos, e a tarifa zero, né? Usa os recursos dos royalties para promover uma melhor mobilidade. E aí, os estudantes, moradores de Maricá, que tem que estudar na UF em Niterói, não tem esse problema do transporte. Então,
entender como isso pode se tornar, trazer um retorno para o município, né? Um retorno financeiro importantíssimo, que é ter uma qualidade de profissionais bem formados. Maricá vive o que Campos viveu, né, há um tempo atrás, o Eldorado dos royalties, né? A preocupação é o dia que acabar os royalties. Qual vai ser a outra solução, né? E que a gente não acredita nunca que é finito, mas eles são finitos. Eles são finitos. Esse é que é o problema. Você tem uma solução temporária, né? Enfim, bom. É talvez você ache que conseguisse copiar um exemplo deste Maricá em Campos? Você acha viável isso? Eu acho que tem que pensar no programa de tarifa zero para estudantes. Isso é fundamental, que a gente tenha ônibus, transporte estudantil, não só no município, mas nos municípios no entorno, na região, com tarifa zero para estudantes de todos os níveis, de todos os momentos da formação. Porque Boa. o transporte é hoje um gargalo, é um problema seríssimo na formação desses estudantes. E quando o transporte é deficitário, e quando ele existe, ele é muito caro. E aí impossibilita que esse estudante frequente a universidade os 5 dias na semana, em diferentes horários, para não só fazer o seu curso, né, estar em sala de aula, mas a universidade não é só sala de aula, a universidade é pesquisa, a universidade é extensão, e o estudante ele precisa estar na universidade em outras atividades. E é isso que a gente deseja, né? Que esse estudante possa frequentar a universidade em outros horários e com qualidade, né? Que ele não fique dependendo de um único horário ou de valores inacessíveis. O João da Costa Cunha está colocando aqui, São João da Barra também tem um ônibus gratuito. Também tem. Eu só queria saber quais são os horários que saem, porque isso é um... Não, São João da Barra é só um horário. Não, São João da Barra é totalmente gratuito. É totalmente gratuito, ótimo. Parabéns para São João da Barra. E que esse ônibus de São João da Barra possa chegar a Campos também de forma gratuita para os estudantes e moradores de São João da Barra frequentem as universidades aqui. O Bruno Costa também, lá da Secretaria de Cultura de São João da Barra, comenta sobre isso. São João da Barra tem ônibus universitário, são os ônibus que transportam aí os acadêmicos, e tem os ônibus internos também no município que não paga nada, 0,800. Inclusive os universitários, claro, tem que trazer para Campos, as universidades estão aqui, né? Então, é mais um exemplo também. Em diferentes horários, porque os estudantes da licenciatura, os cursos são noturnos. E aí eles ficam muito restritos a determinados horários. O querido Bruno coloca aqui também, tem bolsa estudo para os formandos aí da universidade. Aquele ônibus que circula com o transporte universitário não está atendendo a demanda, é um ônibus só, muito pouco, não? Olha, exatamente, é um só, com horários restritos. E, olha, a UF tem seus ônibus, tem o BusUF, a UENF também tem o seu ônibus, mas eu quero dizer, não dá conta. A demanda é muito grande, não dá conta. E assim, não é só a responsabilidade de oferecer o transporte para os estudantes, não pode ser só da universidade. Né? Os municípios têm essa responsabilidade de promover a mobilidade urbana. Então, é de responsabilidade dos municípios resolver essa questão da mobilidade dos estudantes. Hoje, os estudantes chegam atrasados mais de meia hora na universidade por causa do transporte. Esse assunto é assunto para outro programa. Eu vou precisar fazer um intervalo. Tem uma opinião do Henrique da Hora, que está aqui acompanhando a gente. E assim, mas porque Campos tem gratuidade para alunos, sim. Não sei se dá. A questão não é assim. O tempo de espera de um transporte, cada ponto de ônibus, cada ponto, é assim, sim. É impossível. É impossível. Vamos continuar, então. A demanda é maior do que a oferta, né?
A gente faz só uma pausa, esse é bem rápido para a gente voltar e falar sobre essa demanda e fechar aqui com você sobre a abertura aí desse processo seletivo para 2025 da pós-graduação da UF. São 8h26 em Campos. Pode Povo. Pode Povo. Podcast do Síndio Pedro NE.